a revolução das criptomoedas e o que diz quem ainda não entendeu isso. Você está acompanhando o Reflexões de número 8. Um momento recente de discussão em Davos, na Suíça, talvez tenha gerado menos reflexão do que deveria, e por isso acabou vindo parar aqui no Reflexões. Esse momento foi o seguinte: o presidente do Banco Central da França e o CEO da Coinbase, que é uma corretora de criptomoedas, uma exchange, falando sobre Bitcoin e deixando claro que a compreensão de ambos é muito diferente. Quem está certo e quem está errado é um vídeo de 30 segundos, pouco importa, e vale a pena você conferir que vídeo é esse logo depois de acabar de acompanhar esse episódio. Quem está certo e quem está errado nessa discussão pouco importa. O problema é quem não entendeu ainda o tamanho que é a revolução das criptomoedas. A ideia central das criptomoedas vale dar vários passos atrás para a gente ficar na mesma página. A ideia central das criptomoedas, nos tempos do pós-crise de 2008, é que quem emite o dinheiro, no caso das criptomoedas, seria uma programação, um programa de computador, reduzindo bastante. E em função disso, a emissão dessas moedas não ficaria sujeita a intempéries de curto prazo ou decisões de curto prazo de governos, de bancos centrais e tudo mais. No caso do Bitcoin, inclusive, ainda tem o aspecto da quantidade ser limitada, a 21 milhões de unidades. Se você, inclusive, já ouviu falar que o Bitcoin é deflacionário, é porque, além de ter uma quantidade limitada de oferta, já citado 21 milhões de unidades, essa oferta vai ficando cada vez mais difícil com o passar do tempo por conta do chamado halving, que é um evento que acontece a mais ou menos cada 4 anos e que diminui a quantidade de novas unidades que podem ser encontradas. Mas, enfim, esse processo de encontrar novas criptomoedas se chama mineração, e de maneira muito simplificada, minerar significa colocar um computador para resolver questões matemáticas dentro da programação daquele projeto. E resolvendo um certo número de equações, você é premiado, por assim dizer, com uma unidade. É mais aprofundado do que isso, mas o ponto central para vocês entenderem é o seguinte: quem controla a emissão, no caso de uma criptomoeda, no caso aqui estamos falando do Bitcoin, mas vários outros projetos também vão nessa mesma direção. Quem controla a emissão não é um banco central que pode a qualquer momento acelerar a impressão do papel moeda e, consequentemente, diminuir o valor de cada papel moeda impresso, a famigerada inflação. Mas sim, quem controla essa emissão é uma programação de computador já pré-definida desde o começo. Não há intervenção humana nessa emissão de moeda. E para além disso, em outros projetos ainda existe uma outra coisa muito importante nas criptomoedas, que é o chamado valor de comunidade, onde as pessoas não utilizam o token necessariamente pelo que ele vale, mas pelos acessos que ele gera ou pela comunidade mesmo. Como havia há muito tempo em jogos multiplayer, em comunidades online, só que envolvendo agora alguma quantia monetária, alguma quantidade de tokens ali para que você possa tomar alguma decisão. Ah, mas cripto não é moeda, não pode chamar de criptomoeda. As funções da moeda, olhando para a economia mais ortodoxa, são 3. A primeira, ser meio de troca, ou seja, ser aceito como meio de pagamento. Servir como unidade de conta, ou seja, dá para você expressar o preço das coisas naquela moeda, e servir de reserva de valor, Essa moeda, essa quantidade desse recurso que você tiver vai valer alguma coisa amanhã se você guardar hoje. Quem usa criptos, pessoal, geralmente não está nem aí para isso ser uma moeda ou não. E são basicamente 3 os motivos. Em primeiro lugar, essa classe de ativos, a classe de ativos das criptomoedas ou dos criptoativos, como você preferir, já existe há tempo suficiente para ter um escrutínio legal, de regulação nas maiores economias do planeta e até ter instrumentos financeiros reconhecidos amplamente, como ETFs. Ou seja,
não é, aspas, um papel aleatório que voou e todo mundo investiu, fecha aspas. Há muito mais profundidade nisso hoje em dia. Em segundo lugar, a discussão de é bolha ou não é demanda um exame de consciência de classe dos economistas, ou melhor dizendo, de consciência da classe dos economistas, né, das pessoas que estão ali no campo da economia, da qual, inclusive, faço parte. Porque alguma coisa que você não sabe mais detalhes, ou nem sabe sobre o funcionamento, seria necessariamente uma bolha? Quem discute a coisa nesse patamar em pleno 2026 está quase 10 anos atrasado. E em terceiro lugar, né, dos motivos pelos quais quem usa criptos não está nem aí para o fato disso ser moeda ou não ser moeda, quem usa criptomoedas ou criptoativos está mais focado na utilização como meio de comunidade ou de transferência de valores do que como fim. Quer um exemplo? Depois que você acompanhar esse episódio, pesquisa aí quanto que fica em taxas e quanto tempo demora para você mandar uma remessa de R$5.000 para, digamos, a África do Sul, né? Na moeda local. Depois que você pesquisar, veja em quanto tempo e qual é o custo de fazer a mesma coisa usando Litecoin. Eu vou te adiantar, o segundo caso vai custar alguns reais e a transação será efetivada em poucos minutos. E no primeiro caso vai custar pelo menos uns R$100, às vezes até mais do que isso, dependerá de um monte de variáveis e demorará dias. Sim, pessoal, já existe o Pix global. Nossa, né? Vou falar essa frase, ficou meio enrolado. Já existe o Pix global. Chama cripto. Se você não conhece sobre isso, é mais salutar você pesquisar sobre esse assunto do que ficar passando vergonha na internet falando que é tudo bolha, que é uma discussão realmente muito atrasada, bem pré-pandemia, muito pré-pandemia. Diga-se de passagem, essa voz que aqui você está acompanhando agora falou ainda em 2017 que o Bitcoin não era uma bolha, justamente pelo aspecto deflacionário que ele tem por causa da quantidade limitada de unidades. O link do artigo, inclusive, vai estar na descrição desse episódio. Sim, cripto é algo amplo, existem milhares de projetos e antes de tomar qualquer decisão em relação a isso, seja para comprar, experimentar, ter alguma carteira digital, conta em exchange, alguma coisa do tipo, você precisa buscar mais informação. Aqui nós falamos sobre Bitcoin e Litecoin, que são 2 projetos, mas existem muitos outros projetos. Literalmente milhares de projetos. Esse é um mercado que, no momento em que esse episódio está sendo gravado, vale cerca de 3 trilhões de dólares, sendo os 2 maiores projetos, Bitcoin e Ethereum, 72% disso tudo. E existe muita informação boa na internet sobre isso. Não é porque você não sabe sobre um assunto que necessariamente ele é irrelevante ou, como costumam dizer por aí, uma bolha e mais nada. Na realidade, os maiores interessados nessa história de que você precisa achar que é tudo bolha são os emissores de moeda dos países. Afinal de contas, se você descobrir que poderia ter e utilizar um sistema de pagamentos fora da rede, que não depende da atuação desses emissores de moeda, talvez essa ausência de confiança faça com que o valor dessa moeda seja ainda mais moído do que a própria ação de emitir moeda sem lastro nenhum. Muita informação nessa última frase. Qualquer coisa, volta um pouco e ouve de novo que você vai entender qual é o ponto onde a gente quer chegar. E por qual motivo o título desse episódio, e logo ao início, foi colocado que criptos são uma revolução? Bem, porque elas têm o potencial de alterar basicamente tudo que a gente conhece em relação a dinheiro, tudo mesmo. E isso já está se desdobrando há anos. Vale, por exemplo, você pesquisar grandes empresas que já se utilizam das mesmas estruturas do universo cripto para tanto tomada de decisão quanto otimização de processos. Isso já acontece há muito tempo, tá, pessoal? Se você ouvir realmente alguém falando é bolha, não é bolha, é moeda, não é moeda, passa esse vídeo adiante, porque a pessoa está realmente muito tempo atrasada nessa discussão.
Abraço para o Daniel Fraga, de onde estiver, caso esteja assistindo esse vídeo. E quem entende um pouquinho de criptomoedas e de Bitcoin vai entender por que eu mandei esse abraço. Caio Augusto aqui, em 21 de janeiro de 2026. Até o próximo Reflexões.